Olá, turma! Sejam bem-vindos em mais uma videoaula e o assunto de agora é funções trigonométricas. Primeiro a gente vai ver a definição e em seguida a gente vai abrir o software GeoGebra para poder fazer a plotagem de alguns pontos e entender o porquê do formato dessas funções. Bem, quem estuda eletricidade, seja no curso técnico de eletrotécnica, por exemplo, que a gente tem no FRJ, ou numa graduação de engenharia elétrica, enfim, precisa demais dominar esse assunto, precisa demais dominar as variações desses gráficos e não é um assunto muito simples de ser feito utilizando apenas papel e caneta. Então, nessa aula, gente, a tecnologia, ela ajuda demais a nossa visualização, o nosso entendimento das variações desses gráficos. E é isso que a gente vai estudar agora. Bom estudo a todos! Bom, pessoal, estudaremos três tipos de funções trigonométricas, tá? A função seno, a função cosseno e a função tangente. Então, primeiro vou começar aqui só exemplificando. Então, a função seno poderia ser uma função do tipo f de x igual a seno de x. Poderia ser também h de x igual a 3 vezes seno de x menos 5, por exemplo. Tá? A gente vai começar estudando essa daqui, que é a mais simples de todas. F de x igual a seno de x. A partir desse gráfico, gente, depois que a gente entender o formato desse gráfico, a gente vai estudar as variações, que seria, por exemplo, multiplicar aqui por um valor, que nesse caso multiplicou por 3, ou poderia somar e subtrair algum número aqui fora, tá? Poderia fazer mudanças aqui dentro do argumento do ângulo também, tá? Então, exemplo de função cosseno, f de x igual a cosseno de x, e poderia ter variações aqui também. Ó. Nessa, no caso, eu somei π dentro do argumento e depois somei 2 do lado de fora. Então, para a função cosseno, também a gente vai primeiro entender o gráfico dessa função aqui, que é a mais simples de todas, e depois a gente vai entender as outras variações. Idem para a função tangente, tá? Então, nessa aula a gente não vai chegar aqui não, a gente vai fazer primeiro a construção e o entendimento da função seno, e numa próxima aula a gente vê as outras. Bem, vamos começar então vendo a definição da função seno. Então, chamamos de função seno a função que vai dos reais para os reais, que a cada número real x associa o seno desse número, ou seja, a lei de formação dela é f de x igual a seno de x. Por exemplo, se eu quiser calcular o f de 45 graus, f de 45 graus vai ser seno de 45, que a gente já sabe que é raiz de 2 sobre 2. Lembrando que 45 graus em radianos é π sobre 4, né? Então, essa função, ó, pega o π sobre 4 aqui no meu domínio e leva para o valor raiz de 2 sobre 2, que é o resultado do seno de π sobre 4. 30 graus, por exemplo, que é π sobre 6. A gente vai calcular f de 30, vai ser seno de 30, que a gente já sabe que é 1 sobre 2. E assim sucessivamente, tá, gente? Lembrando que nós estamos aqui com o domínio real. Para qualquer que seja o valor real, sempre vai existir o seno desse número. Então, como a gente já definiu aqui, o domínio dessa função são os reais. E o conjunto imagem, gente, que é o conjunto formado por todos os resultados aqui dessa função, vai ser esse daqui, ó, o intervalo real que vai do menos 1, incluindo o menos 1, até o 1. Por quê? Porque o seno de x, vocês já estudaram o círculo trigonométrico, vocês sabem que o seno de x é sempre maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Para qualquer valor de x, o seno vai estar dentro desse intervalo. Então, a gente vai ver o que isso acarreta também no gráfico. Então, gente, para a gente poder entender o gráfico da função seno, primeiro vamos relembrar, aqui no círculo trigonométrico, eu destaquei os ângulos notáveis, tá? E os equivalentes deles no segundo, terceiro e quarto quadrantes. Botei só, preenchi só o eixo dos senos, tá? O eixo do cosseno não botei nada, só para não poluir muito a nossa imagem. O que eu vou fazer? Eu vou organizar aqui todos esses valores, né? Que é o 0, que é o 30 graus, que é o π sobre 6, 45 que é o π sobre 4 e assim sucessivamente. Vocês já estudaram isso. Então, eu vou só organizar esses valores numa tabela, ó. 0, seno de 0, que é 0, 30 graus, que é o π sobre 6. Aqui eu registrei o resultado do seno de 30, né? Que é meio. E assim por diante, ó. Aqui nessa linha tem todos esses valores de 0 até π. E aqui nessa outra linha, do π até o 2π. Com isso, gente, eu organizei a primeira volta, né?
girei aqui de 0 até 2π, poderia estar em graus também, que seria de 0 até 360 graus, com os valores dos senos. E aí eu vou abrir o GeoGebra e a gente vai plotar todos esses pontos da forma x, seno de x. E por que a gente vai fazer isso? Porque a definição de linha de gráfico de qualquer função que seja é justamente o conjunto de pontos da forma x, f de x para todo x do domínio, tá? Então, eu não conheço de cabeça, eu não sei calcular de cabeça o seno de qualquer valor aqui, por exemplo, o 1,3 graus, não sei. Mas eu conheço esses, tá? Então, são esses pontos que eu vou marcar para eu entender qual formato que a função seno vai ter. Para isso, gente, a gente vai usar o GeoGebra, tá? Então, vou abrir aqui minha janela do GeoGebra. Essa daqui é a parte gráfica, tá vendo? Eu tenho aqui meus eixos coordenados, onde vai ser plotado o gráfico. Aqui é a entrada, onde eu boto a lei da função, ou eu boto marcação de pontos. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai marcar todos aqueles pontos aqui, e depois eu vou mandar plotar o gráfico, para vocês entenderem o porquê do formato, tá? Antes de eu começar, primeiro vocês estão vendo que está com uma malha quadriculada aqui, tá? Eu posso apertar aqui com o botão direito do mouse e tirar a malha se eu quiser. Ou tirar, ou deixar com a malha. Antes de começar, eu vou fazer uma mudança nesse eixo X, que é o meu domínio. Tá vendo que a escala aqui está de 1 em 1? Eu vou mudar isso, olha só. Vou vir aqui, janela de visualização. Vou selecionar eixo X, distância. E aí eu vou mudar aqui de 1, eu vou mudar para π sobre 2. Olha lá o que aconteceu no meu eixo. Tá vendo que agora, ó, 0, π sobre 2, depois π, 3π sobre 2. Então, é essa escala que eu vou deixar, tá? Vamos lá, o primeiro ponto que a gente tem para marcar, lá do círculo, vou marcar aqueles todos. É o 0, abscissa 0 e ordenada também 0. Ou seja, é o ponto 0, seno de 0. Seno de 0 vale 0. Então, dei Enter, está aqui na origem. O segundo ponto, gente, é o de abscissa 30 graus, né, que é π sobre 6. Eu posso escrever o π, ou eu posso vir na calculadora aqui e selecionar aqui o π, tá vendo? Mas já escrevi, faltou parênteses, né? Para marcar pontos, você sempre tem que botar a coordenada. Entre parênteses, bota abscissa, vírgula, e aí você bota a ordenada. Qual é a ordenada desse ponto? Vai ser o seno de π sobre 6, ou seja, o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. Enter. Tá ali meu ponto B. O próximo é o 45 graus, que é o π sobre 4. Então, vou abrir o parênteses. Agora, eu vou usar esse π aqui, tá vendo? π sobre 4 é a abscissa do ponto. Tem que sair da fração, tá? Bota o cursor pro lado ali, vírgula, senão você continua escrevendo no denominador da fração. Não é isso que eu quero. Então, qual vai ser a ordenada agora que eu vou ter que digitar aqui? É o seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Gente, também preciso botar para o lado para sair da raiz. O sobre 2, ó, é fora da raiz. Tá vendo? Então, plotou lá o ponto C. Vou fazer agora o π sobre 3. Olha só. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Se eu não sair da raiz, ó, raiz de 3 sobre 2, ó. Tá vendo que escreveu sobre 2 aqui dentro? Tá errado. Vou apagar, vou botar pro lado, cursor pro lado. Agora eu boto sobre 2. Agora está certo. Tá lá no ponto D. O próximo é o 90 graus, que é π sobre 2 e tem seno 1, certo? Então, π sobre 2 na abscissa, 1 na ordenada do ponto. Enter. Tá lá, já cheguei aqui no meu máximo. Então, a gente já plotou todos os pontos do primeiro quadrante. Eu vou plotar agora do segundo, do terceiro e do quarto. Só relembrando, eu vou plotar todos esses pontos. A gente veio até aqui, que é o π sobre 2,1. Eu vou plotar todos esses outros e aí eu volto com esses pontos já plotados, tá? Prontinho. Plotei todos aqueles pontos notáveis, desde o 0 até o 2π. E olha o que aconteceu. Olha aqui como é que está o formato desse gráfico. Parece uma onda, né? Então, a função seno vai ter justamente esse formato e isso vai se repetir devido à periodicidade da função seno, que a gente estuda lá no círculo isso, né? Por exemplo, quando eu dou uma volta completa em graus 360, parei aqui no 0. Se eu andar 390 graus, é uma completa mais 30. Então, você para exatamente no mesmo lugar do 30.
Então, tanto o seno quanto o cosseno de 390, por exemplo, vai ter o mesmo valor do de 30. Então, esses valores todos vão se repetir. Essa função a gente fala que ela é periódica, de tanto e tanto tempo, que é o período, ela se repete. E isso vai acontecer aqui, a gente vai visualizar esse comportamento do gráfico se repetindo de forma infinita. Então, olha só, eu quis plotar esses pontos só para a gente treinar até a definição de função, o que é a linha do gráfico de uma função, que é a união de todos os pontos da forma x, f de x. Lembrando que entre esse ponto e esse outro ponto aqui tem infinitos pontos, tá? E a função seno é uma função contínua, então isso aqui vai dar continuidade. Por que tem infinitos pontos? Porque o meu domínio é real. Eu não tenho só o zero e esse próximo aqui que foi o 30 graus, que é π sobre 6. Tem infinitos pontos entre eles, tá? Então isso tudo vai ser plotado. E a gente enxerga isso, quando a gente vem aqui, ó, vou pedir o comando para o GeoGebra da seguinte forma. Quero plotar f de x igual a seno de x. Enter. Olha lá a linha do meu gráfico. Esse é o gráfico da função seno. Ó, posso afastar aqui para você enxergar que ela continua assim de forma infinita. Esse período dessa função é 2π, de 2 em 2π você sempre vai ter exatamente o mesmo desenho do gráfico. Percebam, né, que ela está passando exatamente em cima de todos aqueles pontos que a gente havia plotado. O GeoGebra, eu não preciso ficar plotando ponto a ponto, eu fiz isso só para vocês entenderem o porquê desse formato, tá? Agora que a gente já fez, a gente não vai ficar fazendo, a gente vai simplesmente mandar plotar diretamente a função seno, idem para a função cosseno, tá? Mas como foi uma primeira vez, eu quis fazer a construção dessa primeira volta, que seriam todos os valores de 0 a 2π, a gente sabe determinar, tá? Então, essa é a função seno. Deixa eu limpar, deixa eu pegar um. Bom, pessoal, eu limpei aqui a minha tela e vou plotar novamente f de x igual a seno de x. Tá aí meu gráfico, agora em vermelho. Bem, primeira observação, a gente pode verificar que realmente o conjunto imagem vai do menos 1 até 1. Ó, só esses valores aqui que são imagem de alguém do meu domínio. Na prática, se você achatar a função assim, ó, do eixo y, você vai ver que só vai ter gráfico aqui, entre o menos 1 e o 1. Bem, gente, vamos começar a ver variações dessa função. Se ao invés de f de x igual a seno de x, se eu plotasse assim, ó, g de x igual a seno de x mais 1. Tá lá, plotou em azul uma outra função. Primeira observação, eu escrevi g de x porque eu queria manter as duas, tá? Se eu usasse f de x, ele ia apagar a primeira função e ia fazer só a segunda função. Eu queria manter as duas. Tá vendo, gente, que somar 1 apenas deslocou meu gráfico para cima em uma unidade? O ponto que estava no 0, 0 passou a ser 0, 1. Esse ponto aqui, que era o π sobre 2, 1, passou a ser π sobre 2, 2. Tá vendo? O gráfico simplesmente subiu uma unidade. Se ao invés de somar 1, se eu tivesse subtraído 1, ele teria descido uma unidade. Se ao invés de 1 fosse 2, menos 2, ele ia descer 2 unidades. Se fosse menos 5, ele ia descer 5 unidades. Está vendo que não está deformando o gráfico, ele está apenas tirando o gráfico daqui, parece que recorta e cola em outro lugar. Então, isso a gente chama de translação vertical, que é somar ou subtrair do lado de fora do seno. Eu não estou fazendo isso dentro do argumento, não, tá? Está do lado de fora. Então, novamente, aqui, se ao invés de menos 5 fosse mais 3, por exemplo, olha lá para onde foi minha função g. Subiu agora 3 unidades. Quando você compara com essa primeira, que era seno de x, essa daqui é seno de x mais 3. Então, eu recortei ela daqui e colei ela para cima. Tá? Isso vai acontecer sempre que você somar ou subtrair do lado de fora. Translação vertical. Gente, vamos ver uma outra mudança do lado de fora? Primeiro deixa eu apagar, deixa eu deixar as duas juntinhos, ó. Eu vou fazer uma outra mudança do lado de fora do argumento. Quando eu falo lado de fora, do lado de fora do argumento. Eu não estou mexendo nesse x aqui dentro do parênteses, tá vendo?
Eu somei e subtraí do lado de fora, agora eu vou multiplicar aqui pelo lado de fora também. Ao invés de seno de x, eu quero 2 vezes seno de x. Dei Enter. Olha lá o que aconteceu. Em vermelho é a função f de x igual a seno de x. Em azul é a função 2 vezes seno de x. O que essa mudança fez? Ela ampliou meu gráfico assim, parece que esticou. O nome disso a gente fala que mudou a amplitude do gráfico. Tá vendo os pontos que eram raízes? Ou seja, os pontos que têm ordenada zero, eles continuam amarrados, ó. Tanto nessa função quanto nessa função, a imagem de zero é zero, ó. F de zero é seno de zero, que é zero. Nesse caso aqui, se fosse calcular aqui, g de zero é 2 vezes seno de zero, que vai ficar 2 vezes zero, que também é zero. Ou seja, essa mudança não altera esses pontos que têm imagem zero. Vai alterar todos os outros, vai duplicar todos os outros valores, vão ser multiplicados por 2. O zero também é multiplicado por 2, só que 0 vezes 2 continua dando zero. Tá? Então, todas essas ordenadas desses outros pontos, que são as imagens aqui, vão ser multiplicadas por 2. Por isso que ele fez isso. Ah, se fosse por 3, vamos lá. O que ia acontecer? Esticar mais ainda. Ia triplicar todos os valores, ó. Esse ponto aqui, que a ordenada dele era 1, agora a ordenada dele, ó, é 3 vezes 1, que dá 3. Tá? O mesmo acontece para todos os outros. E falando novamente da amplitude, gente, olha só. Nessa função em vermelho, que é f de x igual a seno de x, essa distância aqui é 1. Nessa outra aqui, que é 3 vezes seno de x, essa distância aqui desse eixo até o pico lá da minha função, até o ponto máximo, agora é 3. Tá? A distância do máximo e do mínimo nessa daqui seria do menos 1 até 1, que seria a distância 2. Nessa outra aqui, a distância do mínimo até o máximo, o mínimo aqui é menos 3 e o máximo é mais 3, então a distância agora é 6. Tá? Então, foi triplicado esse valor também. Então, isso que a gente usa como definição de amplitude. Mais uma observação, ó, que o conjunto imagem também vai mudar. Se nessa vermelha era do menos 1 até 1, nessa azul, ó, vai do menos 3 até o 3. Só mais uma observação. Se esse número aqui fosse um valor menor que 1, entre 0 e 1, por exemplo, 1 sobre 2, tá? Olha o que acontece. Ao invés de esticar, a função encolhe quando a gente compara ela com a função f de x igual a seno de x. Pelo mesmo motivo. Tá? Na outra, os valores tinham sido multiplicados por 3, por isso que eles tinham aumentado. Agora, todos os valores estão sendo multiplicados por meio. Tá? Ou seja, a gente está dividindo por 2. Então, esse ponto aqui, que tinha ordenada 1, era o π sobre 2, né? Com ordenada 1. Agora, o π sobre 2... tem ordenada 1 sobre 2, porque é 1 sobre 2 vezes o seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1. Então, 1 vezes meio dá meio. Se eu der um zoom aqui, ó, vocês vão ver que a ordenada desse ponto aqui tá bem aqui na metade, ó. Meio já apareceu na escala. Tá vendo? Então, deixa eu construir uma coisa aqui interativa para a gente poder modificar. Um minutinho só. Gente, olha só, plotei essa função aqui, f de x igual a vezes seno de x mais b. Falei que o a vale 1 para iniciar, por estar 1 vezes seno de x, e o b 0, tá? Criei esses botões para eu poder alterar. Primeiro eu vou começar alterando o b, tá? B é quem eu estou somando, só que o b está 0, por isso que esse gráfico aqui está igual ao seno de x. Conforme eu aumento o b, ó o que vai acontecer com a função? Ela está subindo. Ó, essa daqui é seno de x mais 1,4. Vou aumentar mais, vou botar lá no 2. F de x igual a seno de x mais 2. Tá vendo que é exatamente o gráfico da seno de x que ficava aqui, só que 2 unidades mais para cima? Aqui a gente consegue ver, né? Quanto mais eu aumento o b aqui, olha ali eu mexendo no botão na parte esquerda da tela. Estou aumentando o b e a função está subindo. E se eu diminuo o b, a função vai descer. Se o b for negativo, ó, a função vai estar lá embaixo, na parte negativa do y. Tá? Então, vou voltar aqui para o b igual a 0. Agora, eu vou alterar esse valor que eu estou multiplicando aqui do lado de fora, que é o a. O a está igual a 1, tá? Então, esse gráfico é o seno de x. Vou passar para o 2. Ó, 2 vezes seno de x. Tá
vendo? Que aumentou assim, mudou a amplitude. A gente já tinha feito do 2 e do 3, né? Mas assim a gente consegue mexer e ver a mudança. Quanto mais eu vou aumentando, ó, mais ele vai esticando. Conforme eu diminuo, ele vai voltando. Então, vou botar aqui no A1 de novo. Ó, agora eu vou pegar um A 0, alguma coisa, 0,7, 0,6, ele vai diminuindo, tudo bem? Pessoal, a gente tem mais duas mudanças para ver, que vão ser dentro do argumento, tá? Mas eu vou terminar essa videoaula aqui e a gente faz isso num próximo vídeo, para a aula não ficar muito longa, tá? Então a gente vai ver o que acontece se a gente somar ou subtrair dentro do argumento, ou se a gente multiplicar dentro do argumento. Então, assistam o próximo vídeo. Tchau, tchau!